Olá, quarto ano, estamos aqui para mais uma aula, hoje com a disciplina de português. Mas antes de iniciarmos mais um conteúdo, vamos para as correções das atividades da aula anterior. Então, peguem o livro de vocês, o didático, na página 19. Vamos lá, com o tema sinonímia e coesão. Temos aí o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. E vamos para as questões. Na letra A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Tanto o poema quanto a notícia falam da água na Lua. Letra B. Qual é a relação entre a Lua e a água em cada um dos textos? Podemos perceber aí que o poema descreve poeticamente o reflexo da lua na água. Já a notícia divulga um estudo sobre a presença de água na lua. Segunda questão, temos aí um trecho da notícia e duas palavras nesse trecho destacadas, que é superfície e solo lunar. Letra A. A qual superfície o texto se refere? A superfície da Lua. B. Observe a definição da palavra superfície no dicionário. Temos aí 4 definições. E a pergunta é: qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Qual desses significados combina mais com a questão da notícia? É a primeira opção, número 1, que é superficial. Letra C. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície. É a primeira opção. Letra D. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Para não haver a repetição da palavra superfície. Terceira questão. Observe esta frase retirada da notícia. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Então, aí, magnífica pode ser substituída por espantosa, maravilhosa, estupenda. E, como sugestão de resposta, eu escolhi uma dessas 3 palavras e ficou assim. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma maravilhosa desolação. Essa é uma sugestão de resposta. Mas você pode ir no dicionário e pesquisar sinônimos de magnífica. Quarta questão. Releia o trecho da notícia e apresente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? O satélite natural. Seguimos aí agora na página 22, o primeiro quesito para ler este poema visual Onda. E vamos para a segunda questão na página 23. Quem é o autor do poema? Guilherme de Almeida, está aqui embaixo do poema. Terceira questão. Qual é o título do poema? Onda. Quarta questão. A palavra onda tem diferentes significados. Letra A. A que onda o poema se refere? A onda do mar. B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Os versos do poema imitam o movimento da onda e algumas palavras que estão no poema são referentes ao mar. Quinta questão. Observe o título do poema. Observem aqui esse título. Letra A. Ele é formado por quantas letras? 4. B. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? As letras O e A. Letra C. Por que a primeira e a última letra são maiúscula? Para simular o movimento da onda. Começa alto, abaixa, depois aumenta novamente. Letra C. Sexto quesito, circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. As palavras espuma e onda. Sétima questão.
Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar à gaze e à renda? Porque elas lembram a espuma formada pelo movimento das ondas do mar. Vamos agora para a página 24, na 8ª questão. A expressão salto d'água, utilizada no poema, descreve a onda. 9ª e última questão. O poema apresenta 2 colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Provavelmente sim. Lê-se a primeira coluna, depois a segunda, de cima para baixo, né? E da esquerda para a direita. Agora vamos à correção do livro de atividades. Abram aí o livro de atividades de vocês na página 11. E vamos para a questão de número 19. Leia o trecho a seguir, retirado de uma notícia. Temos aí um trecho e a letrinha A. A palavra habitar retoma outra palavra no texto. Qual será? É a palavra oceanos. Letra B. Que outra palavra foi usada no lugar de oceanos? Ecossistema. 20ª questão. Complete as frases com as palavras ou expressões que se referem àquelas em destaque. Escolha dentre as opções do quadro. Então, temos aí vida marinha, aquisição material e lixo. Na letra A, até 2050, haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Por isso, a compra e o descarte a palavra é lixo, devem ser feitos de maneira muito consciente. Letra B. É muito importante que tanto a população quanto o governo estejam cientes do tamanho da produção de lixo nas cidades e da necessidade de realizar a coleta seletiva a palavra é material. Letra C. Os objetos de plástico acabam indo para o oceano, ameaçando o ecossistema marítimo. A vida marinha, aí são as 2 palavras, depende hoje de uma consciência muito maior da importância da preservação da natureza para a manutenção da vida. Letra D. Do ponto de vista do consumidor, é preciso refletir antes de fazer uma compra, para evitar que essa aquisição seja feita sem necessidade. Então, está aí a correção das atividades da aula anterior. E vamos voltar para o livro didático, continuando na página 24, agora com o tema Encontro Vocálico Ditongo. Antes de iniciarmos as atividades, vamos relembrar o que é encontro vocálico e o que é o ditongo. Encontro vocálico é o encontro de 2 vogais, ou uma vogal e semivogal, na mesma palavra, certo? E o ditongo, ele é a união de uma vogal com a semivogal que estão na mesma sílaba. Dei um exemplo aqui, ó. Palavra mamãe. O encontro vocálico, estamos vendo aí o A e o E. Esse é o encontro vocálico. Se separarmos a palavra mamãe, mãe, vejam que as 2 vogais ficaram numa mesma sílaba. Então, elas são ditongos. Vamos à palavra água. Água. Também as 2 vogais ficaram numa mesma sílaba. Então, ela é ditongo. Coração. Coração. Também a letra A e O juntas numa mesma sílaba. A palavra muito. Muito. Vejam que o U e o I, quando eu separei a palavra, ficou na mesma sílaba. Então, o encontro vocálico é a união de 2 palavras, de 2 vogais numa mesma palavra. E o ditongo é a união dessas 2 vogais quando separadas ficam numa mesma sílaba, certo? A dica de tia Clay é, antes de separar a palavra,
pronuncia em voz alta para você ver o que vai ficar em cada sílaba. Quando eu pronuncio, fica mais fácil, ó. Mãe. Então, eu sei que o mãe é uma sílaba. A palavra água, água. O A sozinho e o guá em outra sílaba. Então, a dica é essa. Pronuncie em voz alta, que fica mais fácil da gente fazer, de separar as palavras em sílabas. Já que vocês viram aí um pouco sobre o que é o encontro vocálico e o ditongo, vocês irão realizar as atividades da página 24, certo? Até a página 26. E no livro de atividades, vocês irão responder a página 12. Página 12. Então, por hoje é só. Bons estudos. Espero que todos tenham compreendido. E lembrem-se, antes de separar a palavra, pronuncie em voz alta, que fica mais fácil na hora de separar e saber onde a palavra tem ditongo ou não. Nas aulas posteriores, vamos ver a união de 3 sílabas, ou de 3 vogais. Vamos ver como é que acontece se há um encontro vocálico, só que em sílabas separadas. Vamos ver nas aulas posteriores. Bons estudos, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.